Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Open. E mais uma vez é motivo de muita alegria poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês. E se você é novo por aqui, eu convido você a, caso ainda não seja inscrito, se inscreva no canal, pois toda segunda a gente posta uma mensagem de esperança, de motivação, uma mensagem de salvação. Palavras que têm o poder de mudar as nossas vidas se colocarmos elas em práticas, pois é a palavra de Deus. Amém? E a nossa reflexão, ela se encontra hoje em Mateus 28, a partir do verso 1, em que a palavra ela vai dizer assim: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor descendo do céu chegou removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhas medo, pois sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui porque já ressuscitou como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Amém? O tema da nossa palavra é A Esperança Vive. E essa esperança, simplesmente o seu nome é Jesus. É aquele que é o próprio Deus, mas veio na forma de homem, e ele veio com um propósito. João 3,16 vai dizer que porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, um dos propósitos de Jesus foi ser entregue como um sacrifício para perdoar os nossos pecados, para nos dar a vida. No decorrer da palavra vai dizer que, em Isaías descreve muito bem isso, que nós somos como ovelhas, a humanidade, onde ela andava desgarrada, ela não sabia qual caminho seguir, e simplesmente por conta dos nossos pecados, das nossas transgressões, quando Jesus ele veio, ele tomou sobre si, ao ser crucificado, ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas transgressões, e carregou sobre ele. E a partir disso, ele veio como um sacrifício que ele foi aceito por Deus a partir do momento que Jesus ressuscitou. Então, a partir desse tema, a esperança vive, que é o próprio Senhor Jesus, eu queria compartilhar com você que a esperança, saiba que a esperança é Jesus. Seja qual for a situação que você esteja vivendo, se a paz que você tanto almeja e deseja acabou no meio da sua família, saiba que a esperança é Jesus. Se você perdeu um emprego, se você chegou a um ponto em que a ansiedade bate em seu coração, a depressão, a angústia, saiba que a esperança é Jesus. Se você tem sofrido de alguma enfermidade, seja qual for a dor, saiba que a esperança é Jesus. Se você almeja ser liberto de algum vício, de alguma dor, saiba que a esperança é Jesus. Então, diante dessa palavra em que a gente acabou de ler, em que Jesus ressuscitou, prova que simplesmente tudo aquilo que ele tinha dito era realmente verdadeiro. E isso abre ainda mais possibilidades, porque ele disse que aqueles que crescem nele, assim como ele morreu, se entregou, mas também ressuscitou, assim quando ele viesse outra vez, ou quando a gente morresse, a partir do dia que a gente morresse, a gente ressuscitaria com ele também. Ou seja, a palavra diz que o limite da nossa vida do ser humano é até 70 anos, e alguns chegam a mais por conta de sua força. Ou seja, nós temos um limite, um dia a nossa vida ela vai acabar, ela tem um prazo. Porém, quando acabar, nós iremos passar a eternidade em um certo lugar. Só que quando nós cremos em Jesus e passamos a viver segundo a esperança que é o próprio Senhor Jesus, então nós temos como certeza de que ressuscitaremos com Ele, ou seja, viveremos com Ele em sua glória. E uma das coisas interessantes que provam como nós necessitamos de Jesus. Simplesmente Ele é tudo. Ele tem domínio sobre tudo, até mesmo sobre a própria morte.
E em João 6, o verso 41, Jesus declara algo incrível, onde ele diz: eu sou o pão da vida. Ou seja, ele é aquele que sustenta, aquele que nos mantém. Outra declaração de Jesus se encontra em João 8,12, em que ele diz: eu sou a luz do mundo. Ele não se mistura com este mundo, com a maldade deste lugar, com a corrupção, com a injustiça. Ele é justo, ele é fiel, ele é santo. Então, outra declaração também de Jesus é em João 10,9, em que ele diz: eu sou a porta. Ou seja, o meio para alcançarmos a vida eterna, para vivermos perto de Deus, para alcançarmos a salvação. Outra declaração de Jesus, ainda no capítulo 10 de João, é no verso 11, que diz: eu sou o bom pastor. E como ele mesmo diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor entrega a sua vida pelas suas ovelhas. Então Jesus é aquele que cuida de nós. Outra declaração ainda em João, no capítulo 11, verso 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Como eu disse, ele tem domínio sobre tudo, até mesmo sobre a própria morte. Ele é o dono da vida. Em João 14,6, Jesus declara algo incrível. Algo que a humanidade procura há tanto tempo, porém, por ela andar cega pelas coisas deste mundo, por esse sistema, ela não consegue enxergar. Mas Jesus diz: eu sou o caminho. Se a humanidade deseja a vida eterna, ela deseja paz, se ela deseja realmente alegria, se ela deseja ser liberta, se você deseja viver totalmente uma vida diferente do que esse mundo oferece, saiba que o caminho é Jesus. Outra declaração ainda nesse versículo, ele diz: eu sou a verdade. Jesus é a verdade. Ele continua dizendo também que ele é a própria vida. Ele nos concede isso. Em João 4, Jesus se encontra com a mulher de Samaria. Ele diz para aquela mulher o seguinte: se você soubesse quem é que te diz, dar-me água, ela pediria a ele: dar-me água, e ele daria água viva. Ou seja, ele é a própria fonte de água viva, água que flui do trono de Deus. E a última declaração de Jesus se encontra em João 15, verso 1, quando ele diz: eu sou a videira verdadeira. A própria fonte de vida é Jesus. Então, seja qual for a situação que você tem vivido, saiba que se você quiser ter sucesso, ao olhar deste mundo ter sucesso é uma coisa diferente, mas ao olhar de Deus ter sucesso é você viver os planos dele, aquilo que ele tem preparado. A palavra vai dizer que os planos de Deus, os seus pensamentos são pensamentos de paz, para nos dar o fim que nós esperamos, ou a esperança. E a gente vive hoje em meio de uma maldade imensa que apenas cresce neste mundo. Mas em meio à dor, à aflição, nós temos um lugar, nós temos para onde correr, nós temos alguém em que pode nos dar esperança, que o seu nome é Jesus. Não olhe somente para cá, para este mundo, para as coisas terrenas. Saiba que isso é passageiro. Então, decida hoje servir a essa esperança, viver aquilo que Jesus já nos entregou, aquilo que ele fez por nós. Simplesmente Jesus se entregou como sacrifício para que a gente pudesse ser perdoado e pudéssemos ter acesso a Deus, pudéssemos ter acesso à vida eterna, pudéssemos viver a eternidade com ele, desfrutando da sua glória, daquilo que ele tem para oferecer. Mas para isso é necessário que a gente confesse, é necessário que a gente creia e viva segundo a sua vontade, segundo aquilo que a palavra nos diz. Eu gostaria de ler um versículo para encerrar, que se encontra em Romanos 10, a partir do verso 9, onde a palavra nos diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus os ressuscitou dos mortos, serás salvo. Como eu disse, o tema da palavra é: a esperança vive. Jesus, ele a todo momento, se clamarmos, ele nos ajuda. Porém, ele não quer somente estar conosco nos nossos momentos de aflição, de dor, quando a gente precisar, entre aspas. Não é só no momento de uma situação difícil que nós necessitamos de Jesus. Se estamos longe dele, então nós já necessitamos de Jesus. Mas eu convido você a viver essa esperança,
a viver a verdadeira alegria, a verdadeira paz, a carregar o fardo de Jesus e que Ele disse que é leve. Então decida hoje ser um daqueles que fazem parte do grupo, que estarão salvos e que viverão junto com Deus e que reinarão junto com Ele. Amém? Espero que o Senhor tenha falado ao seu coração, que você tenha sido abençoado. Se você lembrou de alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilha com seus amigos, seus familiares. E desejo e peço ao Senhor para que Ele abençoe a sua vida e que você tenha uma semana abençoada, cheia de vitórias. E que o Espírito Santo continue a falar ao seu coração. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês.